Se você está procurando ser uma pessoa mais saudável, você precisa eliminar esses 12 itens da sua alimentação agora. Oi, eu sou a Bianca, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não esquece de fazer a sua inscrição. E eu vou te trazer aqui a lista de 12 alimentos que você precisa eliminar da sua vida para se tornar uma pessoa mais saudável. E eu não tô nem falando só sobre emagrecimento, e olha que eu tenho propriedade para falar, porque eu já pesei 93 quilos, já eliminei da minha vida 30 quilos. Eu tenho uma genética muito voltada a ser uma pessoa em sobrepeso, então a minha luta contra a genética, ela é eterna. Eu treino todos os dias, eu faço musculação todos os dias da semana, eu cuido muito da minha alimentação e eu pretendo trazer isso mais aqui pra vocês. Então eu fiz uma lista de itens que não podem ter na sua alimentação, especialmente para você ser uma pessoa saudável. Porque antes da gente pensar na estética, a gente precisa pensar na saúde, que é o mais importante. Sem saúde a gente não faz nada. E o primeiro item da lista é temperos prontos. Eu vou colocar aqui a imagem para você. Você deve saber do qual tempero eu tô falando, então são aqueles temperos que já vêm prontos. Você não precisa usar esse tipo de tempero, porque ele vem com muito sódio. Sódio, para quem não sabe, é basicamente o excesso de sal que vai para o teu organismo e pode te fazer muito mal, pode desencadear aí uma pressão alta. O sal, ele retém líquido, ele faz a gente ficar inchado, então não tem por que você consumir um excesso de sal, tá? É muito melhor que você compre os temperos individuais. Então você vai na casa de produtos naturais e compra chimichurri, compra páprica defumada, compra curry, compra pimenta, compra sal, essas coisas, mas sem ser o tempero pronto que você compra no mercado. Com certeza esse é um dos topos da lista que você precisa eliminar da sua rotina. O segundo item é o refrigerante como um todo, mas o mínimo que você deve fazer é, se você gosta muito de refrigerante e tem muita dificuldade de eliminar ele da sua vida, ou se você gostaria de tomar de vez em quando um refrigerante, é optar pelo refrigerante zero açúcar. Ele vai ter uma quantidade de sódio maior, mas o açúcar ele não vai estar presente. Então, opte sempre por tomar o refrigerante zero. E para de ser fresca. Se você é aquela pessoa que fala que tem muita diferença no sabor do normal pro zero, você sabe que você tá se enganando, porque a diferença é mínima, é quase imperceptível. Então, sempre que possível, opte por tomar o refrigerante zero açúcar. Combinado? Olha, tô de olho em você, hein? Terceiro item da lista que você precisa adaptar urgente na sua casa é: toda vez que você vai fazer comida, você fritar alho e cebola num monte de óleo, num monte de manteiga, num monte de azeite. Não existe a necessidade, eu vou te dar uma dica para você experimentar aí na tua casa e ver como funciona e começar a praticar sempre. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar a cebola na panela, vai colocar um pouquinho de água quente e vai mexer. E vai deixar ela lá. A hora que a água estiver secando, ela vai começar a pegar no fundinho da panela, vai começar a dourar e você coloca mais um pouquinho de água. E aí, quando a cebola estiver douradinha, como ela sempre tá quando você frita com óleo, você coloca o alho. E aí você faz o mesmo esquema, coloca um pouquinho de água, espera dar uma refritadinha, uma refogadinha. Coloca um pouquinho de água, espera dar uma refogadinha. Mas para de usar esse excesso de óleo, esse excesso de manteiga, esse excesso de azeite. Não sei se você sabe, mas isso pode fazer muito mal pro seu colesterol. É uma gordura, vai aumentar o seu nível de gordura no seu sangue, além das calorias. Gente, uma colher cheia de azeite ou de óleo tem aproximadamente 200, 250 calorias. Você tem noção do quanto que é isso? É muita caloria. Então, por favor, tenta evitar o máximo de ficar refogando para fazer arroz, para fazer qualquer tipo de comida no óleo. Experimenta fazer esse esquema que eu te falei da água. E se você for usar, por exemplo, o bacon, tira o excesso da gordura. O bacon ele já solta um excesso de gordura, tira, descarta ou guarda no potinho para você usar outras vezes, porque acaba sendo uma gordura melhor, né? A gordura animal ali. Mas cuidado com o excesso de óleo, manteiga e azeite, beleza? Quarto item, que é semelhante aí com o terceiro, fazer frituras. Gente, a gente já passou de uma idade aí de adolescente, não tem necessidade de ficar comendo fritura. Então, você quer fazer muitas das coisas que você costuma fritar no óleo, submerso no óleo, você consegue fazer na air fryer, né? Quem não tem uma air fryer ainda, se organize para ter, porque air fryer é maravilhoso. Vocês não têm ideia da diferença que faz, no quanto de óleo a gente deixa de consumir, de fritura a gente deixa de consumir. Eu faço pastel, por exemplo, eu pincelo o azeite em cima e coloco na air fryer. É muito melhor do que deixar ele submerso, sugando o óleo. Aquilo cai como uma bomba no meu estômago, eu que já não tô mais acostumada. Faz muito mal, tem muita caloria. Então, eu não tô te falando para nunca mais comer um pastel na feira frito. Claro que você vai comer, eu também como de vez em quando. Mas isso tem que ser exceção na nossa vida. Se a gente quer ser saudável, a gente tem que se comportar como uma pessoa saudável que busca, que corre atrás de ter saúde. E ficar comendo fritura toda hora, toda oportunidade que tem fritar as coisas no óleo não é legal. Então,
Um óleo no mês, se você usa um óleo no mês, já é muita coisa. Mas tenta focar nesse número. É um óleo por mês e olhe lá. E se você ainda não tem air fryer, tenta ter uma air fryer, porque vai fazer diferença na tua vida. Experimenta tudo que você pretende fritar, coloca na air fryer pra você ver. Não vai ficar igual, mas não fica ruim, gente, fica uma delícia. Batata frita, por exemplo, você compra aquelas batatas e faz fritas na air fryer, fica uma delícia. Claro que não fica igual, mas a gente tem que buscar saúde. A gente não é mais uma criança mimada que faz tudo que quer, na hora que quer, que tudo tem que ser 100% gostoso, 100% satisfatório, me deixar 100% feliz, né? Então, para cuidar da saúde, a gente tem que abrir mão desse paladar viciado em coisas gordurosas, em coisas açucaradas. Então, faz esse exercício, tá? Comer fast food. Gente, fast food é muita caloria vazia. Você já deve ter visto aí nas redes sociais comparação de um prato de comida e as refeições de um dia inteiro comparado a um sanduíche de fast food. Se você gosta de comer, por exemplo, hambúrguer, compra carne moída, tritura um pouquinho de bacon, um pouquinho de uma carne mais gordurosa e faz um hambúrguer na sua casa. Compra um pão, tira o miolo ali do pão, ou faz, às vezes eu faço aqui em casa, eu uso alface americana no lugar do pão. Então eu frito o hambúrguer, aí coloco as fatias de tomate lá dentro das folhas de alface, né? Eu lavo umas 3 folhas de alface, aquelas americanas bem grandonas. Coloco o tomate ali dentro, coloco maionese, coloco o hambúrguer, fecho bem bonitinho, coloco uma fatia de queijo também, porque o queijo também tem proteína. Fecho e como se fosse o pão. Eu juro pra vocês que eu acho que fica tão gostoso quanto com pão. É uma questão de você adaptar o teu paladar que tá viciado em comer porcaria. Fuja dos fast foods. Claro, na mesma proporção que eu falei pra você do pastel. Não é pra você nunca mais comer. Mas toda semana não dá, todos os meses não dá, deixa pra ser exceção. Vai ser uma delícia quando você for. Vamos supor que você vai 1, 2 vezes por ano, vai ser muito mais gostoso do que todas as vezes. E estar insatisfeita com a sua saúde, insatisfeita com o que você vê no espelho, tá? Outra coisa, pipoca de micro-ondas. Gente, aquele temperinho que vem na pipoca de micro-ondas é muito sódio, faz mal para a saúde. Opte por sempre comprar o milho e estourar na panela com pouco azeite. Se você quiser fazer sem nada de azeite, você pode pegar aqueles pacotes de pão francês que a gente compra pão no mercado, coloca a pipoca lá dentro, enrola ele, deixa ele bem vedadinho e coloca no micro-ondas. Vai aumentando o tempo enquanto você ouve que ainda tá estourando, deixa lá estourando. A pipoca fica sequinha, ela estoura por completo e fica uma delícia também. Depois você joga um salzinho, joga uma páprica defumada por cima, maravilhoso. Mas aquelas pipocas prontas de micro-ondas, fuja delas. Outra coisa que você tem que parar de fazer urgente, especialmente se você já não é mais um adolescente, é ficar substituindo uma refeição importante como o almoço por miojo. O macarrão até não é o problema é o temperinho. Gente, aquilo tem muito sódio e aquilo faz mal para a sua saúde. Então, cuidado com o excesso de miojo. Miojo não é refeição. Opte sempre por um prato colorido, onde você coloca arroz, feijão, carne, legumes coloridos e salada, tá? Miojo não é refeição. Mais um item que você tem que fugir e que aqui em casa é uma briga é o salgadinho. Sim, o meu marido ama salgadinho. Salgadinho não tem sequer um nutriente. Gente, salgadinho é química pura, aquilo não existe. Você percebe que não existe o salgadinho, não existe aquele sabor, é tudo 100% artificial, com muito sódio. Se você reparar quantas calorias tem um pacote de salgadinho, com certeza você vai se assustar. Então fuja, sem olhar para trás do salgadinho, tá bom? Aproveita que você pode, que eu aqui tô lutando para conseguir correr, tá? Tem mais uma coisa que eu coloquei aqui na minha lista que parece ser saudável, parece ser uma boa opção. E realmente é algo saudável, mas eu gostaria de trazer uma reflexão para você que gosta de tomar suco, seja suco de caixinha, seja suco que você faz em casa. Eu gostaria que você parasse e pensasse, por exemplo, se você sentar para comer laranjas, quantas laranjas você acha que você comeria? Porque para a gente tomar um copo de suco de laranja, a gente tomaria aproximadamente, a gente precisa de aproximadamente 4 a 5 laranjas. Isso é muita laranja. E acaba sendo muita caloria. Então, se você está num processo de emagrecimento, de ser mais saudável, de tentar manter o teu peso, você precisa cuidar. E, além disso, existe o açúcar da própria fruta ali, que pode sim elevar o teu nível glicêmico. Então, sempre que possível, eu opto por beber água, de repente uma água com limão espremido, mas suco eu considero um pouquinho complicado, talvez seja a parte mais polêmica aqui desse vídeo, mas depois que eu percebi isso, que por exemplo, para eu tomar um copo de suco de uva, eu preciso de um cacho grande de uva, eu percebi que realmente eu tô tomando calorias, o que é muito fácil de ingerir caloria, né? Ainda mais para mim que tô sempre aí com
luta contra a balança, então tomar muita caloria eu julgo como uma ingestão vazia, que você não aproveita, não enche o teu estômago de uma forma densa, não te satisfaz de uma forma densa, então acho que a gente tem que tomar cuidado com os sucos também, apesar deles serem naturais. O próximo item é um ponto que me pega um pouco, que é a questão do bolo. Eu gosto muito de comer bolo, mas eu aprendi a deixar de comprar aqueles pacotes de bolo que vendem no mercado, que aí você chega em casa, coloca aquela mistura numa bacia, adiciona leite, ovos e margarina e bate. Sempre que você for fazer bolo, opte por você fazer o bolo. Ah, Bianca, mas não é saudável. Não, mas é menos pior do que você comprar aqueles pacotes prontos. Se você vai fazer um bolo de cenoura, pega a cenoura, bate a cenoura com os ovos, com o trigo que você tem em casa. Tenta evitar de comprar aquelas misturas para bolo prontas também, porque ali com certeza vai ter muito conservante, muita química e coisas que são coisas que vão te fazer mal para a saúde, beleza? Agora um item essencial, importante, a base da nossa saúde, que é a ingestão de água. Se você quer ser uma pessoa saudável e você não toma o mínimo necessário de água, você não tem como exigir e nem esperar nada da sua saúde. Então você precisa tomar no mínimo 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Se você tem dúvida sobre a quantidade de água que você deve tomar, faça uma conta assim. Por exemplo, eu tenho 70 quilos, 68, às vezes 67. Eu tenho que multiplicar esse número, 67, por 35 ml de água. E aí você vai chegar na quantidade de água que você tem que tomar aí por dia. Outra coisa que eu recomendo, assim que você acordar, já toma um copão de água, já vai eliminando na parte da manhã, de tarde vai tomando água também, mas às 6 horas da tarde é um horário muito bom, que funciona muito bem para eu parar de tomar água, fazer xixi ali até umas 8 horas da noite, para não atrapalhar o meu sono durante a noite, porque vocês sabem que o sono também é outra coisa extremamente importante para a nossa saúde. Então, para não ficar levantando de madrugada, interrompendo o nosso sono, às vezes tem uma dificuldade aí para voltar a dormir, procura tomar água até 6 horas da tarde, mas toma água até 6 horas da tarde, para você bater a quantidade de água aí. E o último item que eu deixei aqui, mas não é menos importante, é parar de adoçar o seu café. Eu sei que parece impossível, eu sei que parece difícil, eu também achava impossível. É tão gostosinho um cafezinho doce, mas você precisa insistir. Você faz um dia, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 20º dia, você vai ver que é muito menos pior do que você esperava. E se você gosta realmente do café, você vai tomar ele mesmo sem açúcar. Agora, se pra você não tem graça nenhuma tomar o café sem açúcar, é porque talvez você não goste tanto assim dele. Então essas foram as dicas. Eu espero que você não esteja fazendo aí nem metade da minha lista, mas se você está fazendo, repense as suas atitudes, porque você precisa cuidar da sua saúde. A nossa saúde é o que a gente tem de mais importante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no meu canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!